Muito bem, estamos agora na nossa terceira aula. Nós vamos então, nessa aula, falar sobre a importância de ter KPIs no seu dashboard. Na volta da vinheta a gente vai conversar melhor sobre esse negócio. A aula de hoje será sobre a importância de ter KPIs no seu dashboard. Mas o que são KPIs, né? KPI é uma sigla que, trazendo para o nosso português, nada mais é do que indicador para o nosso dashboard. A gente precisa, então, ter indicadores no nosso dashboard. Esse é o objetivo dessa aula. Esses indicadores eles costumam ser divididos em dois tipos: indicadores de desempenho e indicadores de controle. É claro que os indicadores de desempenho eles acabam sendo mais importantes, eles são mais relevantes para o gestor. Então, o que você precisa fazer é tomar mais cuidado com esses indicadores, colocá-los mais à vista, para que ele logo perceba se a coisa está indo bem ou se está indo mal. Um exemplo de um indicador de desempenho. Imagina, por exemplo, um orçamento de uma obra, por exemplo. Nesse orçamento, você tem um limite, você tem um valor orçado. Esse valor orçado, ele é o seu KPI, mas ele é o seu KPI confrontado com o seu gasto. Então, se você confronta o seu orçado com o seu realizado, é um KPI, é um indicador de desempenho. Alguns KPIs, eles precisam ser analisados ao longo de um tempo. Existem KPIs, por exemplo, que a sua meta será um valor que você já teve a um período anterior. Eu tenho um cliente que adora confrontar todos os seus KPIs com o mesmo período do ano anterior. Por que ele faz isso? A empresa dele tem uma sazonalidade muito grande. Então, não dá para ele comparar com o mês anterior. Comparar para ele o mês anterior é a mesma coisa que nada. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que comparar com o mesmo período do ano anterior. Esse mesmo período do ano anterior não pode ser sozinho o seu indicador, a sua meta. Porque se eu planejar, se eu ter como meta ter o mesmo valor do meu ano anterior, provavelmente meu negócio não vai crescer. Então, o que ele costuma fazer? A gente costuma estipular um valor, um percentual de crescimento e também procura usar a inflação nesse período. Então, se o negócio do seu cliente está crescendo, normalmente você precisa trabalhar com meta de crescimento e a inflação. Se o seu negócio já está estável e você quer apenas mantê-lo em um mesmo patamar, não quer que ele caia de produção, por exemplo, a sua meta ela pode trabalhar apenas com um determinado índice de inflação, por exemplo. Isso para que você entenda sobre como construir esses KPIs. E KPI e dashboard, eles foram feitos um para o outro. A gente cria dashboard para ter KPI. Pense nisso. Ninguém cria dashboard para ter apenas gráficos de como estão as vendas, de como estão os orçamentos. Não, a gente cria um dashboard para monitorar, para poder acompanhar de perto determinados indicadores. No fundo, o seu dashboard será mesclado de indicadores de desempenhos e indicadores de controles. Os indicadores de controles são aqueles que servem para a informação mesmo. Você não está mensurando uma meta para aquilo, mas você está acompanhando esse indicador. E normalmente os indicadores de controles eles têm uma importância menor do que o indicador de desempenho. Ok? Se você está construindo o seu dashboard no Power BI, o Power BI ele já tem diversas soluções para você criar os seus KPIs. Soluções essas meio que prontas, né? Facilita muito a nossa vida. Se você está trabalhando com Excel, algumas ferramentas que são legais para você trabalhar com KPIs são alguns gráficos, formatação condicional, em especial a formatação condicional com ícones. Nela você consegue perceber se a meta foi ou se não foi batida, se está bom ou se está ruim. Então, formatação condicional com ícones é uma ferramenta muito interessante. Além disso, tem alguns modelos de gráficos que também facilitam muito a nossa vida. Aqui no canal eu já comentei sobre gráfico de velocímetro. O gráfico de velocímetro, além de lhe chamar a atenção em um dashboard, ou seja, causa o efeito que a gente quer, ele também mensura de forma muito precisa se aquela meta foi ou não batida. Inclusive a gente pode criar níveis, né, de bom, ruim e assim por diante. Então, alguns modelos de gráficos são muito interessantes. Tá? E a nossa próxima dica, ela vai muito de encontro a isso também. Se você está criando seu dashboard no Power BI, você tem uma facilidade maior no sentido de procurar os gráficos, porque lá nós temos uma ajuda
que além dos gráficos já disponíveis no Power BI, nós temos o auxílio de trazer mais gráficos, né? Que é na ferramenta de Marketplace. Então, se você não gostou do gráfico, ou se o gráfico que tem disponível lá no Power BI não atende a sua necessidade, você tem como recorrer a esse recurso. O usuário do Excel não tem esse recurso. E a dica que eu dou ao usuário do Excel, a quem está fazendo o seu dashboard no Excel, é justamente olhar no Marketplace do Power BI. Porque, por mais que aquele gráfico não exista no Excel, a gente consegue aproveitá-lo, aproveitar a ideia dele e colocar no Excel. Então, se você ainda não tem o Power BI instalado na sua máquina, instale, faça a sua conta para poder acessar o Marketplace. Tá? Acessar o Marketplace é simples. Tá? Então, lá na partezinha de gráficos do Power BI, você encontrará aquele botão com 3 pontinhos. Você vai clicar nesse botão e ali vai aparecer a opção do Marketplace. O único detalhe é que você precisa ter uma conta no Power BI. Mas para criar uma conta no Power BI é muito simples. Essa é uma dica muito interessante para o quesito criatividade na hora de criar o seu gráfico. Lembrando que nesse canal nós temos uma playlist sobre gráficos que tem gráficos diferentes. A ideia dessa playlist é trabalhar com modelos que não são convencionais. Dá uma olhada nessa playlist que eu tenho certeza que vai clarear alguma coisa no sentido de criatividade também. A última dica que eu vou passar para vocês é sobre um dashboard que eu criei para um cliente e que foi muito interessante. Isso foi ideia dele, né? Na verdade, boa parte das dicas que eu acabo dando aqui são dos próprios clientes mesmo. E essa dica foi muito legal, que é de criar um painel só com KPIs. Então, ele enumerou lá 10, 12 indicadores que ele considerava importante para monitorar. E quando a gente entra no dashboard dele, a primeira tela que acessa é essa tela de KPI. E ele logo tem a visão do que está bom e do que está ruim. E tentem imaginar em como ficou o dashboard dele, o quanto ficou interessante. Cada KPI dessa, ao clicar no próprio gráfico, ele direciona para uma outra tela que detalha aquele indicador. Então, ficou muito fácil de analisar, porque ele também já consegue, nesse modelo de dashboard, ele consegue já ignorar algumas coisas que estão boas. O que está funcionando, está perfeito, eu nem vou analisar. Então esse painel de KPI é algo muito interessante. Se o seu cliente ele tem muitos indicadores para monitorar, pense nesse painel que eu tenho certeza que vai causar uma imagem muito legal. A aula de hoje nós finalizamos por aqui. Lembrando que se você está gostando da nossa sequência, nós temos uma meta de 5.000 visualizações. Então, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que a gente vai alcançar a nossa meta e a gente vai ter uma aula super legal na semana que vem. Nós ficamos por aqui, um forte abraço e até a nossa próxima aula.